O que o Ho'oponopono realmente limpa? Será que ele limpa alguma coisa aqui em nós? Será que com o Ho'oponopono eu posso atrair alguma coisa? Como que isso é possível? Se você gosta de Ho'oponopono, já ouviu algum assunto, já fez aí uma estratégia com o Ho'oponopono, fica nesse vídeo até o fim, que vamos falar aqui sobre isso. E aí você pode entender mais sobre o Ho'oponopono e até descobrir novas ações aí, novas técnicas que você pode fazer com o Ho'oponopono. E se você já fez, se não teve resultado para você, você vai entender aqui neste vídeo por que você não teve resultado ou por que você teve ótimos resultados. Vai entender se é possível fazer o Ho'oponopono para atrair alguma coisa, atrair dinheiro, por exemplo. Vai entender se é necessário fazer 21 dias, 108 vezes, tudo isso vamos falar por aqui. Se você gosta do assunto, peço que você deixe aí o seu like para que o YouTube envie esse vídeo para mais pessoas também. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito para receber mais vídeos sobre esse por aqui. Então vamos lá, o que o Ho'oponopono realmente limpa? O Ho'oponopono, ele limpa as memórias, né? Porque é uma frequência de limpeza energética. As frases do Ho'oponopono, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. É uma estratégia havaiana, né, que as pessoas usavam lá no Havaí, que usam ainda, para poder limpar as memórias negativas. O que são memórias negativas? Nós chamamos na espiritualidade de crenças, crenças sabotadoras, aquelas crenças que você acumulou desde a infância, com experiências negativas que você teve. As experiências negativas que você teve causaram aí um trauma no seu inconsciente, todas as vezes que você ficou muito angustiado, muito triste, ou sentindo muito na falta, na escassez, se sentindo abandonado, né? Não só na sua infância, né? Durante toda a sua vida, toda a experiência que você teve que foi ruim, criou um trauma e esse trauma ficou nas suas memórias emocionais. Você já viu aquele desenho das emoções? Então, aquele desenho explica bem direitinho sobre o que são nossas memórias que ficam lá no nosso inconsciente, né? Escondida, que muitas vezes a gente não vê essas memórias. E ela foi formada desde a nossa infância, ou melhor, desde o ventre da nossa mãe. Todas as vezes que a nossa mãe sentiu tristeza, sentiu angústia, sentiu medo, essa energia também ficou armazenada em nós, porque nós também experienciamos tudo que a nossa mãe experiencia, né? Então, são energias que foi transferida para nós desde o ventre. Então, tem coisa aí que você tem crenças aí que você nem sabe que elas existem. Se a sua mãe nunca te contou dos traumas que ela experienciou quando estava lá grávida de você, né? Então, existe muitas crenças, memórias que atrapalham o nosso processo de evolução. Por exemplo, se eu tenho memória de escassez, vivi num ambiente de escassez, de pobreza, você via pessoas tendo coisas que você queria, mas não podia porque você não tinha dinheiro para comprar, né? Eu falo muito sobre na minha infância. Eu ia para a escola com uma roupa totalmente diferente da roupa das minhas amigas, porque eu vivi uma infância de escassez, né? No mínimo, a nossa roupa lá em casa era coletiva. E as meninas iam para a escola com aquela sainha de pregadinha, de pregas, né? Blusinha branca, iam todas arrumadinhas para a escola, sapatilha bonitinha. E eu, como, né, vivi uma experiência de escassez, eu olhava para aquilo me causava uma emoção de falta, de não ter, de não de incapacidade de ser tão arrumada quanto aquelas meninas, né? Então isso gerou em mim uma memória negativa. E no decorrer da minha vida, quando eu queria ter algo, algo que custava dinheiro, eu não conseguia, eu não podia, sempre o que eu tinha vinha de forma escassa. E eu não conseguia ter exatamente aquilo que eu queria,
Por quê? A memória de escassez que me atrasava, que me atrapalhava. Então, o Ho'oponopono, ele limpa essas crenças, né? Ele mexe nessas memórias. Então, o que ele faz? Ele transmuta, porque o Ho'oponopono tem a frequência de limpar, transmutar, corrigir. É como se ele transforma em energias de luz a energia densa que está lá no seu inconsciente, que está lá nas suas memórias, que são as memórias negativas. Então, ele age ali para quê? Para abrir o caminho para você se conectar com aquilo que você realmente quer. Então, tudo aquilo que está se repetindo na sua vida de forma negativa, seja nos relacionamentos, seja no profissional, seja no financeiro, seja com você mesmo em relação à sua saúde, são as memórias que você tem que faz com que isso fique se repetindo na sua vida, até hoje. Então, é lá que o Ho'oponopono age nas suas memórias. Observa aí qual é a repetição negativa que você está experienciando hoje. Pode ser a falta de dinheiro, pode ser a falta da saúde, pode ser falta de sorte nos relacionamentos, né? Com amizade, com relacionamento amoroso. Então, essa repetição negativa está relacionada a uma experiência. Se você vive uma experiência negativa, repetição negativa em relação ao relacionamento, isso está relacionado àquilo que você experienciou. Possa ser que você não viveu, mas você viu na sua família. Relacionamento de traição, relacionamento de violência, de falta de respeito, relacionamento daquela pessoa que nunca coloca o companheiro dela em primeiro lugar, coloca outras coisas, né? Como bebidas, amigos, amizades, outras pessoas em primeiro lugar, e o relacionamento, parceiro ou a parceira, é quando dá tempo, né? Se calhar só à noite, quando dá tempo. Então, se você experienciou isso são memórias. Você não experienciou vivendo, mas experienciou vendo. Então, tudo que você vê, tudo que você ouve, isso causa memória. E o Ho'oponopono age ali corrigindo aquela memória. Deu para entender o que o Ho'oponopono faz? Ele corrige a memória. Podemos usar o Ho'oponopono para atrair desejo, atrair sonho? Sim, porque quando você faz uma técnica, por exemplo, você quer aumentar os seus ganhos financeiros. Então, você faz uma técnica para atrair mais dinheiro, você pode usar o Ho'oponopono sim. Você faz uma estratégia para atrair mais dinheiro e usa a energia do Ho'oponopono para limpar as memórias que você tem em relação ao dinheiro. Então, pode sim fazer técnica do Ho'oponopono para atrair dinheiro. Então, você vai fazer agora com esse entendimento. Vai limpar as memórias negativas em relação ao dinheiro. É necessário fazer 21 dias? Sim, é necessário fazer 21 dias. Toda estratégia que eu gosto de fazer para limpar a memória, eu gosto de fazer de no mínimo 7 ou 21 dias. Por que 7 dias? 7 a 21 dias é o tempo que o seu corpo leva para entender que você está mudando de frequência. Então, se as suas memórias em relação à escassez financeira é uma frequência de energia baixa. Quando você mexe nela, limpa o teu cérebro, o teu corpo, o teu inconsciente, ele pode até ter resistência em trocar de memória. Porque ele vai ter que gastar energia para criar aí uma nova energia, uma energia mais elevada. Então, às vezes, ele vai ter resistência, trazendo situações, eu chamo isso no meu treinamento de barreira do terror. Quando você está tentando mudar uma frequência, mudar uma energia, mudar alguma coisa na sua vida, mudar de escassez para uma vida próspera, o seu inconsciente vai fazer de tudo para você não mudar. Trazer mais gasto para você, trazer perda para você, trazer qualquer coisa para trazer você para o eixo. Qual é o eixo que ele tem? Da escassez. E que eu sempre falo, continue caminhando. Porque o cérebro, ele dá uma bugada aí quando você quer mudar a sua frequência. Continue caminhando, para quê? Para você se conectar com aquilo que você quer. Para dar tempo, durante 7 ou 21 dias, dá tempo do seu cérebro receber
essa nova limpeza, essa nova energia, né? Porque você vai limpar e vai reprogramar com a energia que você quer. Então, quando você dá esse tempo ao teu inconsciente, ao teu cérebro, ele consegue entender, não, essa pessoa tá assim, querendo produzir aqui uma nova energia, um novo caminho neural. Então, ele vai parar de resistir de 21 dias em diante, ok? Então, é necessário fazer sim, é muito bom. O mínimo é 7 dias, mas para mim o ideal é 21 dias, que é o tempo que ele leva aí para entender que você realmente está mudando de frequência, está mudando de energia. Porque quando você limpa a crença, quando você usa o Ho'oponopono para limpar as memórias, você tem tendência a dar uma levada de energia e ele precisa entender isso. 21 dias é o tempo para o teu cérebro conseguir captar aí que você realmente está mudando energeticamente. É necessário fazer 108 vezes? Sim e não, né? Eu gosto de fazer algumas estratégias 108 vezes. Quando é Ho'oponopono, que é um mantra, eu gosto de fazer 108 vezes porque ele vai contribuir. O número 108 vezes para a espiritualidade é o número que conecta você 108 vezes com o eu superior, com o universo, com Deus. Então, é uma quantidade de vezes, de repetições, que vai elevar o seu espiritual, vai elevar a sua energia. Então, tem coisas que eu gosto de fazer 108 vezes, mas eu já ensinei aqui nos meus vídeos que dá muito certo. Dá muito resultado para mim, para os meus alunos, para os meus seguidores, para vocês que me seguem aqui, que fazem as orientações que eu dou aqui no vídeo. Tá muito certo quando eu tô ali lavando vasilha, ao invés de eu estar com a cabeça em todos os lugares, lá na reclamação, lá naquela pessoa que falou aquilo de mim, ao invés de eu estar preocupada com alguma situação, eu estou ali fazendo o Ho'oponopono. Não estou contando quantas vezes eu estou fazendo. Eu estou fazendo. Isso me traz alívio, me traz leveza, porque vai limpando as memórias em relação àquilo que de alguma forma eu atraí. Então, pode fazer 108 vezes? Sim. Dependendo do que você quer focar para poder limpar a energia, por exemplo, a energia do dinheiro, foca 108 vezes, 21 dias, todos os dias. Mas você pode fazer só as repetições do Ho'oponopono quando você estiver fazendo qualquer coisa. Quando você estiver à toa, quando você estiver cuidando da casa, quando você estiver fazendo aquelas coisas que você fica ali deixando o teu cérebro cozinhar situações negativas, ao invés disso, fica ali repetindo as frases do Ho'oponopono, que vai dar dando essa limpeza nessas memórias negativas. Porque muitas pessoas não conseguem resultados com o Ho'oponopono, né? Tem ali aquela dificuldade, o Ho'oponopono não funciona para mim, porque as pessoas começam a fazer ali os 108 repetições, tem gente que não dá conta de concentração durante 108 repetições, não dá conta. Então, tem pessoas que é mais zen, que é mais tranquila, que é mais focada. Tem pessoas que já é mais agitada e tá tudo certo, né? Ninguém é igual a ninguém. Tem pessoas que não conseguem porque quer fazer só 108 repetições. E só 108 repetições não basta. Quando eu conheci o Ho'oponopono, eu fiz as 108 repetições, naquele momento me deu aquele alívio que eu precisei, né, quando eu iniciei. Foi lá no início daquele problema que teve mundial com a saúde, em que a gente precisava usar máscara. Eu não gosto de falar aquilo para o YouTube, não colocar o meu vídeo abaixo, não gosto de falar o nome, mas vou escrever aqui. Nessa época, o que aconteceu? Foi quando eu conheci o Ho'oponopono, estava com a cabeça confusa, com medo, e aí logo me trouxe aquele alívio, logo eu fiquei mais confiante, né, mais segura. E isso acontece no início. Então eu tinha concentração, mesmo no fundo do poço, eu consegui ter uma concentração para fazer as 108 repetições. Mas conheço pessoas que não têm concentração e o Ho'oponopono dá certo também. O que acontece? Quando eu conheci o Ho'oponopono, logo eu comecei a fazer um passo a passo, né? Era um treinamento, um passo a passo, onde eu comecei a limpar a energia, entender o que eu estava limpando e fazer a reprogramação mental. Por que que não dá certo com muitas pessoas?
Primeiro, não tem paciência para fazer 108 repetições e não precisa fazer 108, já expliquei aqui. Depois, limpa, mexe nas memórias, mas muitas vezes nem sabe o que está fazendo. Não consegue compreender quando ela está, por exemplo, na barreira do terror. Por que que isso está acontecendo? É o teu cérebro que está ali com resistência. O que fazer neste momento? Então, o passo a passo que eu fiz, e ele me trouxe logo essa clareza. E por isso que eu tive logo resultado. Porque eu fui limpando, fui entendendo, fui fazendo aquilo que me mandava fazer. Quando eu estava sentindo que não estava funcionando, quando eu estava sentindo que eu estava agoniada, quando eu estava sentindo que parecia que as coisas não estavam andando. Então, o que mandava fazer, eu ia lá e fazia. Depois da limpeza, veio a reprogramação mental. Por que é necessário fazer a reprogramação? Você vai limpar as memórias. Se você limpa as memórias, vive o seu dia no piloto automático, conectado com notícias ruins, com fofoca, com mentira, com problema de trabalho, com isso, com aquilo, você não consegue se bloquear dessas energias ruins, você vai limpar a energia de um lado e reprogramar ela de forma negativa do outro lado. Vai estar limpando e reprogramando, forma negativa. É importante você limpar a energia com o Ho'oponopono e reprogramar ela de forma consciente com aquilo que você realmente quer, né? Então, quando eu fiz este passo a passo, isso fez com que funcionasse mais rápido, com que a limpeza acontecesse mais rápido, com que os meus desejos e sonhos viessem mais rápido para mim, né? Porque você limpa, você reprograma, e o universo se encarrega de colocar na sua direção aquilo que você precisa. E esse passo a passo que eu fiz é o passo a passo que eu deixo aqui, vou deixar aqui no link na descrição desse vídeo, é o passo a passo que eu fiz, que eu faço, que eu ensino os meus alunos, para quê? Para que eles também possam entender o que fazer com essas crenças que são eliminadas. Para que eles possam entender o que fazer diante da barreira do terror, o que fazer na barreira do terror. Agora que eu fiz, que eu terminei de fazer as 108 repetições, ou que eu fiz a técnica, ou que eu fiz a meditação, agora que eu reprogramei, o que eu vou fazer agora? Então, tudo isso está dando esse passo a passo. Você quer entender mais sobre isso? O nome é Ho'oponopono Destravando a Minha Cocriação. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que você possa ter acesso a esse passo a passo, para você desprogramar aquilo que está aí atrasando a sua vida e reprogramar de uma forma consciente, entender exatamente o que você está fazendo e o que você vai fazer em tais momentos, de acordo com aquilo que você for experienciando no seu dia a dia, ok? Vou deixar o link aqui, acessa lá para você conseguir também ter esse passo a passo que vai te levar para algum lugar. Só fazer técnica não permite que você avance para aquilo que você deseja e para aquilo que você quer. Porque é necessário você ter esse passo a passo, esse entendimento. Conseguiu entender agora por que o Ho'oponopono pode não estar dando certo para você? Conseguiu entender agora ou por que o Ho'oponopono dá certo para você também? Gostava que você partilhasse aqui comigo essa sua experiência com o Ho'oponopono, se você já experienciou, ou se você está chegando agora nesse assunto, comenta aqui que eu vou ficar feliz de saber e vou saber mais sobre o que eu preparar para trazer aqui para falar com você sobre esse assunto, para você dar os seus passos também com o Ho'oponopono, conhecer mais, fazer mais técnico, mais estratégico, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo, peço você deixar aí o seu like, para o YouTube enviar ele para mais pessoas. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Acione o sininho aí para todas as vezes que eu postar vídeo aqui, você receber aí a notificação para você estar aqui junto comigo, avançando cada vez mais com sua vida, com seus projetos, com sua saúde, com sua família, com sua vida profissional, sua vida financeira. E vamos que vamos para viver uma vida próspera, saudável, abundante, feliz. É para isso que estou aqui. Estamos juntas nesse processo, no seu processo de evolução. Espero ter contribuído aí com o seu entendimento sobre o Ho'oponopono. Beijo de luz no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.